Bem-vindo a mais um devocional. Eleve seu pensamento a Deus, feche seus olhos, respire fundo. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos orar ao nosso Senhor, vamos pedir que Deus esteja conosco, nos intuindo, nos abençoando, nos fortalecendo, nos enchendo da sua presença. Senhor, abençoe esse ambiente, abençoe essa casa, abençoe a casa dos meus irmãos. Papai, em nome do Senhor Jesus, começa nesse momento, meu irmão, a declarar com as suas palavras sobre o seu ambiente. Comece a orar ao seu mestre, comece a orar ao seu Deus, pedindo que Deus seja a presença na sua casa. Ore por pessoas que você quer bem, ore por pessoas que você acha que precisam disso, do que está acontecendo aqui. Envie esse devocional a quem você achar que pode ser abençoado por isso. Mas vamos lá, vamos orando sobre esse ambiente. Vá tomando essa autonomia dentro da sua casa, da sua vida. Vá se colocando como um filho de Deus. Vá decretando o que você quer que nessa casa esteja. Vá decretando nessa casa o que você gostaria que estivesse acontecendo aí, no sentido da presença do Senhor. Amém, meus irmãos. Que o Senhor possa ser uma constante na sua vida, que o Senhor possa ser uma força libertadora, né, como Ele é, né, o Senhor dos senhores, libertador de escravos. É isso, amados, libertador de escravos. Vamos em frente, vamos buscar uma palavra de Deus hoje para a nossa vida, para o nosso momento. Eu gostaria que, se fosse possível, que você fechasse seus olhos para receber um pouquinho essa palavra que vai ser trazida aqui. Vamos lá, respira fundo mais um pouco, sustenta esse estado, essa consciência, que a gente já vai avançar, tá bom? Vamos de Gênesis 13. Então vamos lá. Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe, e ele e a sua mulher e tudo o que tinha. E Ló, Ló, sobrinho de Abraão, foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nesta terra. Respira fundo, vamos dar um espaço para essa palavra preencher o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo, o nosso profundo, mais profundo. E eu já vou trazendo um pouco da revelação do que vem, então, desse presente que Deus está nos dando aqui. Isso, amados. Muito bem. Eu acho que assim como todo mundo nessa terra, todo mundo nesse mundo, nós temos um corpo de carne e nós nos entristecemos quando alguma coisa termina. E muitas vezes também tem uma coisa boa dentro desse término, né? Desde coisas simples, terminou o ensino médio, né? Você se formou no ensino médio. É um término, uma perda, tem todo um mundo conhecido que se desfaz a partir dali. E é claro que você vai agora entrar em uma fase nova que pode ser tão ou até melhor do que a primeira. Mas eu acho que faz parte da vida um luto. Toda vez que alguma coisa termina, e assim são amizades, são ciclos e são fases na vida. Quando João Batista termina a sua missão espiritual, a terra o abarca e o desliga daqui e o manda para os braços de Deus. A forma como esse desligamento é feito foi sem honra, foi trágica, foi traumática, foi horrível. Mas em sentido espiritual, o que havia para se cumprir, se cumpriu. Então ele precisava voltar, porque ele não é daqui. Ninguém é, não é? Então ele volta para os braços de Deus, né? Então no sentido espiritual também existe um retornar, uma alegria, mas é claro que também há luto, porque a nossa carne perece e sofre quando as coisas se encerram. Então, em se tratando de acordos, alianças e todas essas coisas, não é diferente. Quando você vai se casar,
Existe um término de uma fase na sua vida onde você pertencia ao clã dos seus pais, onde você tinha ali certas facilidades ou não, e agora você vai se desligar disso para iniciar uma vida adulta e formar a sua família. Então Abraão lá atrás ele foi chamado, aparta-se da tua parentela, e isso em algum nível é doloroso, é difícil, é traumático. E aí olha só o que é a vida, né? Abrão e o seu sobrinho, se eu errei, me perdoe, mas eu gravei como sobrinho, tá? Então, esses dois empreendem essa jornada juntos e criam uma aliança, uma amizade, uma sequência de muitas coisas, e em algum momento é preciso que eles se separem também. Então é claro que deve ter sido doloroso e havido algum luto dentro desse divórcio, ou de amizade, dessa separação, porque a vida convidava um a ir por aqui e a vida convidava o outro a ir por ali, amados. Então a grande sacada que eu quero trazer nessa frase, nesse lugar, é nós temos que suportar o luto. Nós temos que suportar. Suportar não é negar, não é afastar, não é fingir que está tudo bem e não é ficar eternamente em dor. Suportar é suportar-nos dentro desse estado em que a carne está sofrendo. Jesus no Getsemane, ele vai falar, estou suando sangue, aparta de mim esse cálice, Pai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, e isso é uma verdade. O apóstolo Paulo vai reiterar isso mais adiante. A carne ela vai sentir dor, amados. Dentro de toda a jornada e processo espiritual, a carne vai sentir dor. Quando você nega um determinado processo, porque o Espírito o está convidando, o Espírito de Deus o está convidando a um direcionamento, você vai sentir dor ao deixar pessoas, ao deixar caminhos, ao deixar coisas, especialmente quando foram boas e importantes para você. O que você não pode é deixar de viver aquilo que Deus está convidando você para viver por apego, por ideologia, por medo de sentir do luto. Então, se tem uma coisa que é certa nessa terra, é que haverão muitos lutos, amados. E alguns deles não são lutos de morte física, alguns deles são lutos de afastamento, de distanciamento. Para você cumprir a sua missão espiritual, você vai ter que deixar o seu lar, a sua casa, muitas vezes. Ainda que você volte, ainda que você retorne, existe um luto. E esse luto muitas vezes ele é infantil, ele é de uma coisa lá da nossa persona que idealizou como a vida deveria ser. Ah, vamos ficar sempre juntos. Mesmo que você case, se torne uma só carne, você muitas vezes precisará deixar sua companheira, seu companheiro, para viver uma missão espiritual, para fazer uma viagem, para empreender um projeto, para viver uma missão. Então, sim, é claro que você vai ter muitas alianças, mas, mas, mas Jesus, por amor aos seus discípulos e um amor espiritual e incompreendido, fez um movimento que, obviamente, nenhum discípulo que o amasse o aprovaria, como Pedro, de fato, tentou impedir. Então, o amor das pessoas não pode ser seu parâmetro. Eu sinto muito. É uma porcaria o que eu estou dizendo, sinto muito dizer até mesmo isso. Mas o amor das pessoas pela sua vida não pode ser seu parâmetro de movimento na Terra. O apreço das pessoas pela sua companhia não pode ser o parâmetro do movimento na sua terra. Você não pode deixar de andar no espiritual de Deus para atender aos caprichos, os gostos das pessoas que gostam de você. Eu sinto muito. Vai ter momentos que o Espírito Santo está pedindo é que você se afaste de todo mundo por uns dias para se reconectar, para se religar ou para qualquer finalidade que haja entre vocês. Talvez em algum momento Deus esteja pedindo que você faça um empreendimento, uma viagem. Talvez em algum momento Deus peça muitas coisas difíceis, como pediu a Pedro, vá até a casa dos romanos e lá eu te direi. Pô, se você fosse entender o que significava para um judeu entrar na casa de um romano, você saberia o quão difícil foi isso, não é? Ou pedir para Paulo, ó, vá à viagem, ou suporte a prisão.
para que eu dê glória do meu nome lá em Roma. Quanto tempo Paulo ficou preso dentro de um barco, sacudindo para lá e para cá. Amados, e assim são milhares de exemplos. A própria Bíblia traz eles, mas eu quero que você pense nos exemplos da sua vida. Em que lugar Deus está te convidando a deixar? Ambientes, hábitos, atitudes e pessoas. E que você já sabe, você já quer, mas você tem pena, você tem apreço pelas pessoas. Então está sendo adiado um luto de morte, de um vínculo, de uma forma de ser, de uma versão sua. Como é que Deus vai fazer Abrão virar Abraão sem um ciclo de morte? Como Deus vai fazer um Saulo virar um Paulo sem um círculo de morte, sem um encerramento? Como Deus vai fazer Jesus virar o Cristo sem um ciclo de morte, sem um ciclo de encerramento, né? Simbolizado dentro do batismo, mas quantos outros vão ser vividos? Então aqui Ló e Abrão com certeza vivem um encerramento de ciclo enorme na vida deles, um encerramento que deve ser muito doloroso, porque um não vai mais ter permanentemente a companhia do outro. E agora cada um vai ter que se apartar com as suas coisas, com as suas parentelas e construir a sua própria realidade. Existe um autor, terapeuta e que foi padre chamado Bert Hellinger, e eu imagino, hoje eu acordei pensando nisso, ele foi soldado na guerra antes de ser padre e ficou 1 ano preso num campo de concentração americano, porque ele acabou sendo forçado a lutar pelo exército alemão, coisa que ele não queria, mas isso você acessa na biografia dele. Em algum momento, ele ficou preso 1 ano com os companheiros dele. Em algum momento ele foge de lá. Mas pensa na dor, no luto. Apesar de estar saindo de um lugar ruim, ele está saindo sozinho. E ele está deixando todo mundo que ele amou por 1 ano dentro daquele campo de concentração para viver essa empreitada da sua libertação. Então, até mesmo naquilo que é bom, até mesmo para fazer um movimento que vai ser uma bênção na sua vida, que vai ser uma grande libertação, você precisa suportar o luto, suportar o encerramento, o vínculo, o término, inclusive porque às vezes a missão do outro não terminou naquele ambiente. Às vezes a missão da pessoa que você ama não terminou naquele lugar onde você estava, mas a seu chamado, a sua vida é convidado, você está sendo convidado a viver um novo de Deus, a um outro capítulo, uma nova fase, uma nova cena. Então, feche seus olhos, respire fundo, eleve o pensamento a Deus e comece a orar, a clamar por Deus, se essa palavra tocou em você, qual é o luto que você precisa suportar. Peça forças a Deus para que ajude você nesse lugar, nesse ambiente. Ah, Senhor, abençoa-nos, ajuda-nos a suportar o luto de encerrar amizades importantes, vínculos importantes, não porque deixamos de amar essas pessoas, não porque não nos importamos mais, mas porque o teu chamado espiritual está apontando em outra direção, Pai. E assim como eu sou teu filho, todas as pessoas que nós amamos e que nos amam também são teus filhos. E eu sei que o Senhor tem um reservado para essas pessoas que é diferente do reservado para nós. Cuida bem dos meus irmãos, Senhor, por onde quer que estejam. Cuida bem de mim, Senhor, por onde quer que o Senhor esteja comigo, para que eu possa viver esse novo de Deus, esse melhor em Deus. E assim seja, meu Senhor. E que hajam oportunidades de nos encontrarmos em alegria, em saúde, em festa, mas que também possamos conhecer novos irmãos na jornada, que sejam irmãos, filhos do mesmo Pai, filhos do Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma vida cheia e plena de Deus, muita fé, muita confiança, muito desprendimento, muita coragem, muita força de suportar lutos e uma boa jornada. Um abraço e até o nosso próximo devocional.